Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Diz assim o texto: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Não, só o 13 mesmo, só o 13. Ele nos libertou do poder do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ei, Jesus nos resgatou das garras do diabo e nos transportou para o reino do seu divino amor. Portanto, você pode dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente, nela eu descanso. Jesus completou a grande obra que jamais ninguém poderia fazer em nossa vida. Dinheiro não seria suficiente, amizade nem tão pouco, influência também não. Nada poderia fazer aquilo que Jesus fez por nós. Nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para um reino, o reino de amor, o reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. O Senhor nos trouxe para fazer parte de um reino que não tem fim. O Senhor nos resgatou, mas não foi simplesmente para nos deixar separado, abandonado de canto. Não, Ele nos trouxe para reinar junto com Ele. O tema da mensagem de hoje é consciência para governar. Porque no reino de Deus, todos podem governar. No reino de Deus, todos podem ser sacerdotes. No reino de Deus, todos recebem autoridade. Ninguém é excluído, não há acepção de pessoas. Todos no reino de Deus foi chamado para governar juntamente com Ele. Será depois da segunda vinda de Cristo? Ou o reino já começou? Jesus, quando chega, eu falei semana passada, João Batista anunciava: está próximo o reino de Deus. Chega Jesus, pois vos é chegado o reino de Deus. Ele estabelece o reino dele a partir daquele momento. A partir daquele momento, o Senhor, Ele nos confere autoridade e poder para juntamente com Ele influenciar, governar, ser referência aqui na terra. Estamos falando de um governo espiritual. O governo espiritual não necessariamente é uma ausência de autoridade, pelo contrário, ainda que seja espiritual, o Senhor nos chamou para governar em espírito. Não estou falando de um governo humano, não estou me referindo a um governo de homens, mas estamos aqui entendendo que nesse reino espiritual fomos chamados para governar.
E precisamos ter esse entendimento, essa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que nós precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, permitir que haja uma transformação, uma mudança, uma metamorfose. Porque se não houver uma mudança de mentalidade, nós estaremos vivendo em um reino e não desfrutando dele. Nós estaremos vivendo em um reino semelhante ao filho mais velho, o irmão do filho pródigo, na casa do pai, podendo governar, usufruir, reinar na casa do pai, mas se comportando como sendo meramente um escravo e um servo que não tem parte naquilo que é do seu pai. Enquanto o filho pródigo que estão na rua, gastando, fazendo, ainda que seja de forma errada, equivocada, pecando contra o Senhor, mas ele tem a liberdade de usar aquilo que recebeu da forma que ele quiser, embora não sendo da melhor forma, o filho pródigo, mas ele tinha liberdade de usar a forma que ele quisesse, enquanto o irmão mais velho, na casa do pai, se restringindo de usufruir aquilo que lhe pertencia. Tanto é que quando ele vem reclamar do pai, pai, eu esse tempo todo trabalhando, esse tempo todo na labuta, e o Senhor nunca mandou fazer um churrascozinho para comemorar o meu aniversário. Enquanto isso, o meu irmão recebeu aí aquele valor, gastou tudo de forma desordenada, e voltando ele, o Senhor recebe, manda fazer uma festa. O que é que o pai diz, irmãos? Filho, você nunca me pediu nada, tudo isso aqui é seu. Você pode governar na minha casa porque pertence a você, filho. Então, se nós não entendemos e temos essa consciência que o Senhor nos resgatou para nos amar, nos fazer filho, nós estaremos no reino de Deus, na casa do Pai, sem desfrutar daquilo que Ele tem para nós, esperando a morte chegar, para um dia se encontrar com Jesus e na glória desfrutar a eternidade. Isso é muito bom se a sua expectativa também for essa. Se você estiver esperando a volta de Jesus para se encontrar com Ele e reinar na glória, mas a promessa do Senhor é para que você comece a desfrutar enquanto vida você tiver. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como Jesus pensa, nós também podemos pensar. Como Jesus pensa, você pode pensar. Como Jesus governa, você também pode governar. O que é que Jesus pensou com relação à sociedade naquele tempo? Você pode pensar semelhante a Jesus. Como Jesus agiu perante os necessitados, você pode pensar igual a Jesus. Como Jesus tratou finança, você pode pensar igual a Jesus. Nós temos a mente de Cristo, mesmo sem entender, porque o texto aqui está dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa ensinar? Ninguém. Mesmo
sem conhecer? Nós recebemos, através de Cristo Jesus, a mesma forma de pensar dele, através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Colossenses, segundo Efésios 2, versículo 1 ao 6. Efésios 2, do 1 ao 6. Quem entende de onde foi tirado, vive outra mentalidade. Olha o que diz aqui o texto. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? É fato, irmão, é real, já aconteceu, nós podemos desfrutar. Veja, queridos, o quanto que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar com relação ao reino de Deus. Quando nós acabamos de ler aqui, que nós, juntamente com Jesus, que nos ressuscitou com Ele, e nos fez, irmãos, isso é passado. Nós achamos que isso é para o futuro. O texto está dizendo que já aconteceu. Jesus já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É fato, existe. Nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. E por que nós não desfrutamos? Porque estamos olhando para o céu como se fosse uma coisa muito longe. Estamos olhando para Jesus como se Ele estivesse muito distante. Jesus, Ele é real, Ele é presente entre nós, e Ele habita em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não tem, não conhece, mas vós tende, e Ele habita em vós. O céu já é, querido, realidade. Não é algo para o futuro. Não espere a morte chegar, não espere Jesus raiar. Comece a reinar agora. É para você o reino de Deus. Então nós precisamos entender de onde nós estávamos e onde nós vivemos no reino do seu divino amor. Segundo ponto da mensagem: a mente alinhada ao Espírito governa a vida. A mente alinhada ao Espírito governa a vida. Romanos capítulo 8, 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Isso é passado, né, irmãos? Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do... Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação, mais a do Espírito, é vida e paz. A inclinação da carne, morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Onde estão as nossas expectativas
com relação ao reino espiritual. O que nós pensamos com relação ao reino de Deus. Hoje nós podemos desfrutar, através do Espírito, vida e paz. Porque ontem mortos, mas em Cristo hoje ressuscitado, e juntamente com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Isaías capítulo 26 e o versículo 3: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Continua, por favor, Cauã. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, inabalável, e nele você tem fundamento, nele você tem estrutura, nele você tem firmeza. Próximo. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha o chão até o pó. Até o 5. Aquele que pensa, aquele que se orgulha, aquele que pensa, deixa eu completar a frase, soberbamente, aquele que se orgulha, aquele que é altivo, está lá em cima, acha que está lá em cima, ele aniquila, ele coloca no pó, porque o Deus que nós servimos é aquele que confunde os que são, é aquele que abate o altivo de coração, é aquele que humilha os orgulhosos, mas é aquele que ele não resiste, um espírito quebrantado e um coração contrito, diz a palavra de Deus, ele não desprezará. Quanto mais nós nos humilhamos na presença do Senhor, quanto mais nós rendemos a nossa confiança a Ele, mais Ele trabalha ao nosso favor. No reino dos homens, quanto mais eles trabalham, quanto mais eles faz, quanto mais eles são, mais relevante eles são. No reino de Deus é diferente. Quanto mais confia nele, quanto mais teme a Ele, quanto mais se entrega a Ele, quanto mais se rende a Ele, quanto mais busca a sua presença, quanto mais fraco, quanto mais dependente, queridos, mas Deus sustenta, mas Deus honra, mas Deus faz milagre, mas Deus estende a mão. Por isso a nossa mentalidade deve estar alinhada com o Espírito de Deus da dependência. Isso gera vida. Como pastor, o que é que eu preciso fazer? Onde eu preciso governar? Eu quero me alinhar a partir de hoje totalmente com o Espírito de Deus para desfrutar do seu reino. Onde eu vou governar? Que áreas de prioridade da minha vida eu preciso exercer influência? Daqui a pouco eu vou citar aqui alguns exemplos. Mas vamos agora para o terceiro ponto da mensagem, o último ponto.
Os filhos conscientes caminham em autoridade. Os filhos que têm esse entendimento, a mente renovada, têm a consciência em Cristo Jesus, eles exercem a autoridade. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 14 ao 17. Aí eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma leitura alternada com a igreja. Eu leio o 14, você lê o 15 e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A igreja. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu falo agora como Filipe falou para aquele eunuco: entendes tu o que lês? Se você entendeu o que leu, eu queria pedir que você desse um aleluia bem forte, porque o texto está dizendo que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós somos também co-herdeiro com Cristo. Se com Cristo você sofre, com Cristo também você será glorificado. Jesus quer glorificar o nome dele através da sua vida aqui na terra. É propósito de Deus que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através da sua família, através do seu empreendimento, através do seu testemunho, através da sua vida de devoção ao Senhor. É propósito dele glorificar o nome dele através de nossa vida. Lucas 10 e 19. Se não fosse bastante, Lucas 10 e 19. Eis que eu dei a vocês, Jesus se referindo aos discípulos, autoridade para pisarem em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Por que você tem medo de exercer a autoridade que Deus te deu? Por que você tem medo de ser um agente de Deus no reino dele? Por que você tem medo de ser um representante dos céus aqui na terra? Por que você tem medo se ele já nos deu autoridade para governar juntamente com ele aqui na terra? Que áreas nós podemos já começar a governar? Algumas formas de atuação que Deus já nos deu a oportunidade de nos envolver mais do que o ministério de uma igreja, de nos envolver no reino dele, mais do que se envolver em uma congregação, mais de que se envolver em cargos eclesiásticos. É se envolver no reino de Deus. Em que áreas nós podemos atuar para exercer essa autoridade espiritual? Primeiro, nós precisamos exercer autoridade sobre nós mesmos. Domínio próprio. Se nós não governamos a nós mesmos,
teremos dificuldade de governar no reino de Deus em outras esferas. Eu quero fazer isso, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser um bom representante de Deus. Eu quero governar onde eu estou, eu quero governar na minha escola, eu quero governar, exercer autoridade. Vou transferir agora o termo, quero exercer autoridade na minha escola, quero exercer autoridade no trabalho, lá no meu comércio, eu quero exercer autoridade. Nós já temos exercido autoridade sobre nós mesmos, que é a autoridade do Espírito. Primeiro lugar que nós precisamos governar, exercer autoridade sobre nós mesmos, sobre domínio próprio. Lembra da mensagem semana passada que estava aqui? O reino começa dentro, irmãos. Nós precisamos usar da bondade de Deus, de termos o Espírito dele habitando em nós, e começar a praticar o fruto do Espírito Santo dentre eles, o domínio próprio, dizer não para nós mesmos, dizer não para algumas pessoas, parar um pouco antes de falar, não, deixar as palavras chegar à frente. Às vezes é assim, irmãos, a gente quer que as palavras cheguem primeiro do que a gente chega, depois a gente fala, mas normalmente a gente fala, depois a gente quer chegar. Mas se a palavra chegar primeiro, não vão entender aquilo que você pretende fazer. Então, quando nós exercemos autoridade sobre nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus, não é prática, não é ritual, não é religiões orientais que vai ajudar você a ter concentração. É o Espírito Santo de Deus, que o mundo não tem, não conhece, mas nós temos, e Ele habita em nós. Outra área, exercer autoridade espiritual, através da oração. No mundo espiritual, o caminho, a ponte que nós atravessamos até o lugar onde nós queremos alcançar é a oração. Não é o que você faz, é quem você é. Às vezes estamos muito preocupados em mostrar aquilo que nós fazemos, e acabamos esquecendo de mostrar para Ele quem somos. Mas embora nós, não mostrando para Ele quem somos, através da oração, não tem para onde fugir, porque Ele nos conhece. Não tem para onde se esconder. Aonde for, Ele vai nos encontrar. Então, quando nós exercemos a autoridade através da oração, nós temos a oportunidade de interceder. Ontem, não sei, alguns jovens da igreja foram para o Descende. Mais alguém aqui foi para o Descende? Quem levanta a mão, por favor, quero saber quem. Então tem outras pessoas que, além da igreja, que foram também para o Descende. Então, vimos que uma unção de glória, de poder, estava sobre aquele lugar, e a unção que estava sobre aquele lugar fez com que canções tocassem corações, palavras pudessem fosse recebida aos corações, atingida até o alvo, palavras liberadas, profética, entrasse no mundo espiritual para poder mudar a realidade. Mas nós não precisamos necessariamente reunir com milhares de pessoas para exercer esse tipo de autoridade. Onde você estiver, você pode exercer autoridade espiritual através da oração,
através do clamor, através da intercessão. Outra área que nós precisamos exercer autoridade sobre o nosso testemunho. Há quem diga que nós devemos pregar o evangelho o tempo todo, mas se for preciso a gente abre a boca. Como a gente pode pregar o evangelho o tempo todo sem abrir a boca? Então você pode pregar o evangelho o tempo todo, se necessário, você abre a boca. Se prega o evangelho com a boca fechada, com o nosso testemunho. É o seu vizinho olhando para você e dizendo: um dia que eu for crente, eu quero ser como esse meu vizinho aí, ó. Eu quero ser como essa minha vizinha. É aquele colega lá de trabalho, aquele colega de escola, de faculdade, que diz: olha, se um dia eu tiver que ser crente, eu quero ser como aquele meu amigo, eu quero ser como aquela minha amiga. Mesmo sem abrir a boca, a tua vida espelha o evangelho, a tua vida reflete a face de Cristo. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos exercer autoridade sobre nossa vida naquilo que nós fazemos também. Porque aquilo que nós fazemos pode também refletir quem somos. Uma árvore mal não pode dar bons frutos. O contrário também é verdadeiro. Pelos frutos se conhece a árvore. Outra área que nós podemos exercer autoridade no reino de Deus aqui na terra, que nós podemos governar através do serviço ao próximo, abençoando a vida de uma pessoa, fazendo uma visita, ofertando na vida de um necessitado, indo na casa de uma pessoa que está desanimada, permitindo o seu ouvido de Deus. Tem pessoas que perderam a fé, irmãos, já não conseguem mais orar, por decepções, por frustrações, por desânimo, por apatia, enfim, não importa. Mas tem pessoas que perderam a fé, mas ainda ama o Senhor. E às vezes, sabe o que essa pessoa está esperando para mais uma vez ser incendiada pelo Espírito de Deus? Da nossa visita. E na casa de um irmão que nunca mais você viu, chega lá e dizer: eu vim aqui te fazer uma visita, meu irmão, eu senti falta de você. Minha irmã, eu percebi sua ausência, e eu vim aqui, de repente, se eu puder ajudar, eu quero oferecer a minha ajuda para você. Algumas pessoas, irmãos, estão esperando só nós sermos o ouvido de Deus para que elas possam falar. Aí talvez você vai começar a ouvir angústia, mágoas, sofrimentos, decepções, frustração. Quando nós fazemos isso, nós exercemos autoridade, porque enquanto nós estamos ouvindo ali alguém sofrendo, a gente em espírito está orando: Deus me usa com a palavra, Deus me ajuda, Deus ajuda essa pessoa através de uma palavra de conhecimento, Pai, em nome de Jesus. E quando termina, irmão, você começa a orar pelaquela pessoa, você começa a dizer em nome de Jesus, que essa angústia, que essa frustração, que essa decepção, que essa dor, que essa mágoa, que em nome de Jesus saia do seu coração. Pai, que no nome de Jesus essa pessoa conheça novamente o fluir do teu Espírito. Irmãos, se termina essa oração, oração simples, a pessoa se sente tão amada pelo Senhor, se sente tão abraçada pelo Espírito de Deus, tão regozijada, querido.
que não tem outra maneira dela pensar, ela vai dizer: aquilo foi um enviado de Deus que veio aqui na minha casa. Aquela mulher, aquela irmã foi uma enviada do Senhor. Queridos, é mais fácil exercer autoridade do que nós pensamos. Criamos sofismas, aprendemos alguns dogmas, somos movidos por técnicas rituais de igrejas. Viver no reino de Deus e exercer autoridade está no ato simplesmente de amar alguém, de abraçar alguém, de ser boca de Deus, de ser ouvido de Deus, de ser a mão como intercessor e dizer: meu amigo, minha amiga, deixa eu te ajudar onde você está, deixa eu te conduzir de volta até Jesus. Eu estou aqui, você não está só. Ser uma mão para ajudar, como intercessor, para trazer essa pessoa e devolvê-la até Jesus novamente. Nós podemos exercer autoridade através da mordomia cristã. Deus nos chamou para prosperar. Deus nos chamou para dar frutos. Já era estéril. Você foi chamado para gerar, para frutificar, para multiplicar tudo aquilo que Deus tem confiado. E quando é que eu exerço a autoridade? No âmbito da mordomia cristã, é quando eu entendo que tudo aquilo que Deus está me dando tem um principal objetivo: glorificar o nome dele. Eu não sei se todos os irmãos aqui já conhecem as igrejas dos lares, que nós aqui chamamos de células. Se você ainda não conhece, uma reunião dessa, eu queria estimular você a conhecer uma célula, um pequeno grupo, uma reunião na casa de uma pessoa. E nessa reunião acontece o que acontece num culto de portas abertas. Tem recepção, tem adoração, tem um momento de compartilhar a palavra, tem um momento de orar um pelos outros, tem um momento da comunhão, do sentar na mesa, do partir do pão. E sabe, queridos, há tempos atrás nós ouvimos, inclusive o irmão Toniel falou isso esses dias. Há tempos atrás, vamos fazer 21 anos de igreja. E nós conhecemos o ministério de célula. Começamos a implantar o ministério de célula há 20 anos aqui, na cidade de Carpina. E no comecinho nós ouvimos alguns comentários de pessoas que não entendiam o que era governar, o que era fazer parte de um reino de Deus, o que era ser mordomo. E algumas pessoas diziam: eu jamais quero uma célula na minha casa. Olha, eu investi tantos reais para comprar um jogo de sofá para minha sala. Eu vou abrir a casa para gente que eu nem conheço sentar lá no meu sofá novo. Parece engraçado, irmãos, mas por falta dessa consciência em Deus, por falta de entendimento, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de governar, de exercer autoridade. Então nós podemos exercer autoridade quando nós abrimos nossa casa, recebemos nossos irmãos, implantamos uma célula,
E a partir daquele dia a gente diz: essa casa aqui é um lugar onde Deus vai usar para curar, para abraçar pessoas, para aconselhar. Essa casa, a partir de hoje, vai ser um ponto de representação do reino de Deus aqui na terra. É quando nós usamos nossos recursos para abençoar outras vidas, para fazer com que o reino de Deus prospere. Queridos, não é propósito, não temos tempo suficiente, porque eu precisaria de alguns dias para testemunhar o quanto de benefício eu recebo do Senhor, quantos milagres, o poder da provisão de Deus, o poder da visitação de Deus na minha vida, para a minha família. Seria dias que eu precisaria para testemunhar a provisão de Deus. Mas eu vou contar só um. Eu abri mão, irmãos, de comércio, abri mão de empresa, abri mão daquilo que eu projetava para ter futuramente a minha aposentadoria. Na época, junto comigo, a minha esposa, tinha mais 7 pessoas, eram 9 pessoas que a gente trabalhava para construir um empreendimento. E para o tempo que eu comecei a trabalhar, estava sendo algo muito promissor. Mas teve um dia que eu tive um encontro com Jesus, e eu perdi a graça pelas coisas desse mundo, e eu fiz um pacto, uma aliança de servir a Ele, e comecei gradativamente a abrir mão de tudo aquilo que Ele tinha me dado, para servir integralmente a Ele. E cada dia, cada mês, cada ano que passava, financeiramente a minha renda ia diminuindo. E Deus me colocou sobre uma prova financeira assim muito rígida, mas nunca deixou faltar o pão, nunca me deixou com a conta atrasada, nunca permitiu ser envergonhado, mas era tudo no limite. E eu lembro que em um determinado dia, eu tinha ainda um pequeno comércio, eu estava ainda com uma pequena gráfica, trabalhando eu e minha esposa só nesse período, e chegou uma determinada noite que eu lembrei que no dia seguinte eu tinha uma prestação do carro para pagar. E eu falei para ela, falei: amor, eu só tenho tanto para a prestação do carro que vai ser amanhã. Era como se fosse a metade do dinheiro. E ela falou: e aí? Eu disse: e aí? Só tem isso. Mas vamos orar? Nós oramos aquela noite. E eu, muito crente, mais crente do que sou hoje, muita fé, eu disse: quem sabe amanhã de manhã a gente vai abrir a gaveta, vai estar o dinheiro completo. Abri a gaveta, estava do mesmo jeito, só tinha metade do dinheiro. Aí nós oramos de novo e exercemos a autoridade. Pai, segundo a tua palavra, o Senhor disse que se eu fosse fiel ao Senhor, eu tinha autoridade de fazer prova do Senhor. O Senhor sabe o quanto nós temos sido fiel ao Senhor, o quanto nós temos aberto mão de nossa própria vida para te servir com integridade. Pai, em nome de Jesus, eu creio e nós já te agradecemos que até o final do dia de hoje,
assim como o Senhor nunca nos permitiu ser envergonhado, o Senhor mais uma vez vai enviar os recursos, não sei de onde, para que a gente honre esse compromisso e não tenha uma prestação atrasada. Irmãos, eu fui lá para a gráfica, comecei a ficar por ali, aí apareceu um cliente, mas muito pouco, nem sequer chegou perto. O tempo foi passando, 8 horas, 9 horas, por volta de 10 horas, chegou um cliente, era um pastor também, e falou comigo, disse: Cacá, estou precisando, rapaz, de material, isso, estou precisando de banner, estou precisando disso, aquilo outro, estou precisando de panfleto, estou precisando de um monte de coisa, irmãos. Aí eu falei: tá bom então, vamos lá, qual é a arte, isso, aquilo outro, tal. Aí comecei a mostrar alguma coisa para montar a arte, era algo de como se fosse um aniversário de um ciclo de oração. Então, a partir daquela arte, a gente fazia todos os outros materiais. Aí eu comecei a montar a arte para ele e tal, não sei o que. Ele falou: poxa, assim mesmo que eu quero, tá ótimo desse jeito, tá perfeito assim. Aí isso aqui, ele falou: sabe de uma coisa? Eu tô sem tempo agora, que eu preciso resolver muitas coisas. Aí colocou a mão na carteira, começou a tirar o dinheiro, contar o dinheiro. Ó, vamos fazer o seguinte: pega esse dinheiro, se for mais, depois eu te pago, se for menos, tu me devolve. Aí me deu o dinheiro e foi embora. E eu fiquei lá para depois terminar o serviço. Irmãos, quando eu vou abrir aquele dinheiro, era outra parte que faltava para honrar o compromisso naquele dia. O Senhor é fiel, queridos. Sabe, quando nós nos rendemos e nos entregamos a Ele, nós podemos usar da autoridade e governar aqui na terra. O jardim não é para anjo cuidar, o jardim não foi para Deus cuidar, o jardim foi para Adão e Eva cuidar. Esta terra, essa cidade, a sua rua, a sua casa, Deus te deu para você governar. O lugar onde você trabalha é para você governar. O lugar onde você empreende é para você governar com Cristo. Amém, queridos? Que no nome de Jesus, uma consciência seja a partir de hoje uma fonte na nossa vida, para que possamos influenciar todos os lugares que a gente colocar a planta, as palmas das nossas mãos, a planta dos nossos pés. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Que essa consciência para governar com Cristo possa mudar hoje a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você não vai estar olhando mais para o chão como se fosse um coitado, como se fosse um derrotado. Você agora vai olhar em direção ao alvo. Você já não vai mais olhar como se fosse um coitadinho, como se fosse uma vítima. Você vai olhar como aquele que foi chamado para governar essa terra juntamente com Cristo. Que no nome de Jesus, Ele libera uma unção de autoridade sobre aquilo que você é, sobre a tua vida espiritual. Que o Senhor libere uma unção de autoridade sobre aquilo que você faz. Que o Senhor libere uma unção de autoridade para os homens governar sobre a vida da sua esposa, amando, cuidando, protegendo. Que o Senhor te unja, homem, com unção de autoridade sobre a vida dos seus filhos, provendo, educando, exortando, amando. Que o Senhor libere uma unção de autoridade sobre as mulheres, e elas continuem sendo essas servas que amam o seu esposo e resolveu servi-lo como uma prova de amor, de entrega, de submissão, daquela que zela do lado das crianças, daquela também que ajuda.
que protege o seu lar com amor, que protege o seu lar com oração, que protege o seu lar com educação espiritual para os seus filhos, que uma unção de autoridade venha sobre a tua vida, minha irmã, que uma unção de autoridade venha sobre a vida dos jovens, em nome de Jesus, que sobre a sua mente, jovem, uma consciência para governar, possa determinar o teu futuro, mas possa determinar o futuro da tua família, possa determinar o futuro dos seus filhos, possa determinar o futuro do teu casamento, o futuro dos teus empreendimentos, o futuro da tua faculdade, que em nome de Jesus, uma autoridade seja sobre você, na escola, na faculdade, no trabalho do primeiro emprego, que em nome de Jesus, sobre você a luz de Cristo brilhe, que sobre vocês o Espírito Santo de Deus reflita a glória de Deus. Declare isso em nome de Jesus. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Que se abra o céu. Oh, aleluia! O teu reino vem, a nossa fé. Declare isso em nome de Jesus. Que se abra o céu. Sim, Senhor.